revisão para o Enem, prova chegando, agora são os ajustes finais, né? Dá tempo ainda de produzir, de melhorar, mas agora é ali o finalmente. E para essa cerejinha do bolo, a gente vai revisar hoje tipos de introdução. Ao longo do curso a gente falou muito dos tipos de introdução, expliquei para vocês algumas vezes, né? Muito redundante inclusive, porque eu acho que o começar o texto é um desafio, né? Muita gente até fala pra gente isso, eu não sei como começar. Às vezes não sabe como começar, nem o meio, nem o final, não sabe nada, né? Mas enfim, a introdução é uma carta de apresentação para o teu corretor. Então, uma introdução bem feita pode passar uma imagem bacana do teu texto, né? E às vezes alguns errinhos podem passar despercebidos por conta de uma introdução bacana. Então a gente vai revisar aqui um pouquinho o tipo de introdução. Eu sempre acho melhor trazer exemplo. Então eu trouxe alguns exemplos e claro que vocês vão adaptar para o tema sobre o qual vocês vão escrever. Então vamos lá. O início pelo tema. Na introdução que a gente estuda com vocês, nós teremos 3 partes, né, no nosso projeto de texto. A abordagem do tema, a abordagem do problema e a tese, né? São 3 partes. Então, já nesse tipo de introdução que eu falo para vocês ao longo do ano, já está a abordagem pelo tema. Então, a primeira ideia que você coloca é a temática que a frase tema te dá. Então, eu sempre sugiro para vocês repetir palavras da frase tema, alguns substantivos importantes da frase tema, deixem na introdução. Então, ano passado foi manipulação do comportamento do usuário, do algoritmo, do dado, lá não me lembro exatamente a frase tema. Mas traga ali manipulação, usuário, internet, separe alguns substantivos importantes e coloque na tua introdução. Começar pelo tema é a maneira mais comum, é verdade, né? Muitas pessoas começam pelo tema. Ao mesmo tempo, não tem problema também. Você não pode deixar cair no lugar comum. Falar assim, uma polêmica muito grande hoje nos últimos anos a maior polêmica isso é um lugar comum, todo mundo faz isso. Isso não dá para fazer, claro. Mas trazer o tema, explicar para o teu corretor do que você está falando, não é um erro e pode até ser um mérito. Então, não há problema nenhum. Eu trouxe aqui alguns exemplos vinculados com a temática do lixo, tá? Dos resíduos sólidos. Então, de novo, você vai adaptar para a temática sobre a qual você vai escrever. Então, vamos supor que estamos escrevendo sobre o lixo. Um início pelo tema seria esse. O dia 2 de agosto deste ano marcou o fim dos 4 anos concedidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para os municípios erradicarem os lixões. Dos 5.565 municípios do país, 3.344 não cumpriram a lei. Dos 34 lixões brasileiros, 20 continuam a funcionar, inclusive o lixão da Estrutural, a 15 quilômetros de Brasília, o maior de todos. É claro que o 2 de agosto não é deste ano, tá? Faz algum tempo já que isso aconteceu. Você adaptaria como eu falei, né? Mas isso é um começo pelo tema, percebe? Bem cartesiano. Eu trago ali a data, o que aconteceu, a legislação. No Enem, você pode começar, inclusive, trazendo a legislação. Geralmente tem na prova, no texto de apoio, a lei sobre a qual o tema aborda, né? A lei que está ali falando do tema. Então, comece pela lei, traga a lei. Você está trazendo a temática, o debate para o teu leitor. Isso não está errado, está certo. Você pode, inclusive, trazer dados como tem aqui, tá? Isso é o começo pelo tema. Não é super diferente, mas está correto, ok? Começar pela tese é começar já na primeira frase trazendo o teu ponto de vista. Esse tipo de início é mais elaborado, é um pouco mais difícil, porque você já vai entrar no teu ponto de vista e meio que explicar a temática para o teu corretor. Pessoalmente no Enem, eu acho que a gente tem bastante espaço para trazer o tema, para trazer o problema e aí trazer o ponto de vista. Eu acho que o ponto de vista pode ficar no final da introdução, mas não está errado. Você começar pela introdução pode até ser positivo, porque você traz uma objetividade para a tua argumentação. Então tá tudo certo. Se você já tem ali uma ideia de ponto de vista, pode começar o teu texto dessa maneira. De novo, o exemplo do lixo, tá? Então, como seria esse começo pela tese? Embora o senso comum incline-se muitas vezes a avaliar o Brasil como extremamente atrasado no que diz respeito ao destino que confere ao lixo, há fatos auspiciosos no país,
como os patamares elevados de reciclagem de alguns itens. O Brasil, por exemplo, detém um recorde mundial no que tange a latas de alumínio, com mais de 90% de reaproveitamento, e fica à frente da comunidade europeia quando se trata de reutilizar as garrafas tipo PET. Então eu já estou trazendo aqui o meu ponto de vista, já estou mostrando para o meu corretor que eu estou falando que o Brasil tá legal nisso, tá bacana. Ó, a minha tese, e eu vou ter que expandir isso daí, é como o Brasil melhorou nesse cenário de reaproveitamento do lixo. Veja que começa ali com o embora, com a concessiva, o senso comum avalia atrasado, tal, a gente tá num patamar muito legal. Então, na primeira ideia, eu já trago o meu ponto de vista. De novo, como eu acho que no Enem você tem espaço para trazer tema, problematização e tese, dá para guardar para o final da introdução, mas é uma possibilidade. Um jeito um pouco mais difícil e claro, quando dá certo, super valorizado, é começar por uma imagem de abertura, o que a gente chama de começar por um pretexto. Então, ao longo do ano, a gente foi mostrando vários textos para vocês que começavam com pretextos, eu ensinei vocês a fazerem isso, a gente vai dar uma revisada aqui. O que é começar por uma imagem? Ao invés de você começar com o tema em si, você começa com algo que tem a ver com o tema, mas não é o tema em si. Às vezes uma questão histórica, às vezes um filme, uma peça de teatro, um livro, uma música. Então, o meu tema não é a música, mas a música pode ter a ver com o tema que eu tô querendo, sobre o qual eu quero dissertar. Então pode ser uma boa sacada, você já mostra um repertório para o teu corretor. Vamos ver um exemplo. Novamente, a gente está falando do lixo, né? Então como seria um pretexto nesse cenário? Foi no lixo que ela transcendeu e morreu como descarte. A mais sábia catadora de lixo, Estamira Gomes de Souza, sofrendo de distúrbios mentais, exibia um discurso filosófico e poético acerca da vida, como uma denúncia da hipocrisia do homem. A sua loucura humaniza os catadores de lixo escondidos na nossa miopia do consumo. A sombra dessa realidade putrefata. Mas outras Estamiras ainda vão morrer pelo mesmo descaso. Veja, o nosso texto não vai ser sobre a Estamira, sobre a mais famosa catadora de lixo do Brasil. O nosso texto vai ser sobre o lixo. Mas eu posso usar a Estamira para introduzir o meu discurso sobre o lixo. É claro que depois disso daqui eu tenho que vincular o tema, trazer o problema e o meu ponto de vista. Isso aqui é antes da temática, por isso que eu tenho que ser um texto longo, por isso que o Enem dá para fazer isso. Mas pode ser uma ideia bacana. Às vezes você tem ali na manga um filme legal que você lembre, uma música, uma poesia, você pode abrir o teu texto com isso e depois vincular com a temática. Então é isso, galera. Fica a dica aí de 3 tipos de introdução. Tenta fazer o mais difícil, a hora de errar é agora e manda pra gente. A gente avalia, dá um retorno para você e você tenta de novo e tenta melhor e é assim que a gente vai progredir. Sempre juntos. Até a próxima!